Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Sou a professora Priscila Alencar Mendes Reis. Estou com vocês hoje na disciplina de Atenção Básica em Saúde da Família para podermos falar um pouquinho sobre como ocorre o cuidado da pessoa acometida com hanseníase dentro da unidade primária de saúde. Dessa forma, nós temos como objetivo de aprendizagem compreender um pouco essa infecção, descrever o tratamento da hanseníase e conhecer os cuidados realizados pelo enfermeiro ao usuário com hanseníase na atenção primária à saúde. Eu trago para vocês aqui o nosso último boletim epidemiológico de janeiro de 2020 e da Secretaria de Vigilância de Saúde, onde o que é que ele fala sobre a hanseníase aqui dentro do Brasil e até padrões fora do Brasil. E por que se traz essa situação epidemiológica? Porque imagina-se, né, que por ser uma doença antiga, muitos já devem ter escutado falar, alguns podem até ter tido algum membro da família e mesmo assim ela ainda não foi erradicada. Tanto é que não é à toa que no nosso boletim epidemiológico e a toda a nossa aula, ela está com a cor roxa, né? Que é a cor que chama a atenção para um cuidado a mais à hanseníase. E aí vocês devem já ter visto várias propagandas do Janeiro Roxo, que é para poder ter um rastreamento maior, ter um cuidado a mais, um olhar diferenciado para essa doença, porque infelizmente ainda temos muitos acometimentos. Então aqui, de acordo com o boletim epidemiológico, ele traz esse mapa, né, do mundo e é possível observar aqui na parte vermelha que mostra que o vermelho é o que tem maiores quantidades de casos. E aí dentro da nossa realidade, nós temos alguns países em vermelho e o que chama atenção é o Brasil, que está aí com uma grande quantidade dele em vermelho. Os estudos apontam que em termos de países, nós temos a Índia e o Brasil com maior quantitativo de casos de hanseníase. E dentro do Brasil, puxando aqui para o Ceará, qual é essa realidade dentro do Ceará? A realidade do Ceará é que 6,4% dos casos novos no Brasil, no Ceará, a cada ano, né? Tem 6,4% de casos novos no Ceará em relação ao Brasil. É o 10º lugar o Ceará em coeficiente de detecção geral em relação a todos os estados do Brasil e 93% dos municípios estão notificando casos novos nos últimos 3 anos. Então, tá com essa quantidade de notificação nos últimos 3 anos é algo ainda alarmante. Por quê? Porque ainda não conseguimos controlar uma doença há muito tempo conhecida. Inclusive, vocês sabem, devem ter feito na própria Unilab algumas visitas aos locais que eram considerados leprosários, né? Leprosários da época, onde as pessoas ficavam. Então, aí em Redenção, nós temos, né? E se vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, visitar, né, o Morran, eu participo com eles de alguns grupos da hanseníase do Ceará, com a Clodes, que é uma pessoa que já até é aposentada em relação aos trabalhos dela, mas ela trabalha no Brasil todo fazendo reuniões, grupos de trabalhos, como amor à profissão, que ela é uma enfermeira reconhecida e eu trago aqui o nome dela como referência em relação à erradicação da hanseníase. Inclusive, depois podemos marcar reuniões para poder vocês conhecerem e atuarem um pouco em relação a isso. Eu trago também aqui um outro gráfico, que também é demonstrado no boletim epidemiológico, onde ele está tentando trazer uma diferença entre o sexo feminino e o masculino e mostrando em relação à porcentagem que isso vem acometendo de acordo com as idades. Então, assim, em relação ao sexo,
nós conseguimos observar que o verdinho é o masculino, ele tem uma ocorrência maior. Aqui, de acordo com o boletim epidemiológico de uma análise feita no Brasil de 2014 a 2018. Embora os estudos falam que não tem essa situação de facilidade mais para um sexo e para o outro, até talvez devido à população masculina ser maior, algo do tipo que tenha dado essa diferença, tá certo? Porque na literatura, embora o gráfico esteja mostrando assim, ainda não tem essa confirmação de o bacilo ter um tropismo melhor por causa do sexo, tá ok? O tropismo é em relação às células nervosas, não necessariamente em relação ao masculino ou feminino. E mostra aqui que principalmente essa faixa etária de 60, 70, nós temos uma quantidade de percentual um pouco maior. Mas, no entanto, isso é muito pequeno, porque temos percentuais de 0 a 4 anos de 53%. Então, não há essa diferença grande por causa também da idade, tá ok? Mas é importante vocês conhecerem como é que está esse panorama, até porque temos um estudo desse muito grande, epidemiológico, mostrando exatamente o acometimento desses casos novos, né, de hanseníase. E aí, você que vai estar atuando, né, na disciplina de atenção primária, disciplina de saúde da família, você que vai estar atuando nessa área, qual vai ser o papel da atenção primária em relação à hanseníase? Como é que você se vê na atenção primária para hanseníase? O que é que você acha que você deve realizar? Então, é esse o nosso intuito. E aí eu trago, para poder a gente pensar, algumas falas anônimas que mostram a realidade ainda dessa doença. Então, eu vou ler aqui para vocês. Eu fiz uma perícia em janeiro e o médico simplesmente pegou no meu dedo com nojo. Foi lá, lavou a mão, não olhou nada em mim, nem me olhar ele me olhou. Acho que ele estava doido para eu sair logo dali, devido à minha doença. Um outro paciente diz: logo no começo, foi muita gente me procurar para saber da doença. Olhava para mim na rua e eu me sentia com aquilo, agora eu não ligo mais não. Não me importo mais. Eu morava com minha mãe, mas saí de lá e é muito difícil eu ir lá. Porque você chegar num lugar que tem um corpo, um copo, um prato, um talher separado para você, isso tudo desagrada a pessoa. Então, são falas que vocês podem ver que trazem preconceito. Então, vocês são as primeiras pessoas que vão estar amparando esse paciente, esse usuário que venha com essa possível doença. Então, vocês têm que fazer com que ele se sinta bem, que ele saiba sobre a doença dele, que ele venha se empoderar, sabendo até em relação que depois que ele começa a utilizar os medicamentos, depois da primeira dose assistida, né, dos poliquimioterápicos, né, da poliquimioterapia, ele não está transmitindo mais a doença. E aí, isso vocês poderem, em meio de campanha de educação em saúde, tá passando também para os familiares, para que cada vez essa questão do preconceito seja diminuída, tá ok? Até a forma como vocês vão tratar o paciente de vocês, porque aqui, infelizmente, nós sabemos que existem profissionais que têm essa atitude que foi relatada nesse primeiro comentário do paciente. Então, falando um pouquinho sobre a doença, o agente etiológico é o Mycobacterium leprae, né? Ela é uma doença infecto-contagiosa, crônica, por ela ter um acometimento por muitos tempos, tanto é que vocês vão ver que tem medicações que a gente pode estar utilizando até 1 ano dessa medicação, então ela é algo crônico que vai se perdurar. Estou trazendo aqui, que eu não sei se vocês lembram, lá na anatomia, na fisiologia, as células de Schwann, né, do sistema nervoso periférico. E por que eu trago elas? Porque a Mycobacterium leprae, ou seja, uma bactéria, ela tem atração, né, ela
entra nessas células nervosas. Então, quando ela entra nessas células nervosas, ela acaba penetrando e trazendo acometimentos. E é importante falar que quando você chega com o paciente e ele está com acometimentos neurológicos, já você observando situações neurológicas nele, como o membro não se movendo do mesmo jeito, como dificuldade ou espessamento do nervo, isso já significa que ele está com 30% do comprometimento neural. Então, quando o teu paciente chega e que tu mesmo fazendo um exame físico completo, detecta alguma alteração do espessamento no nervo, significa que ali ele já está com comprometimento de 30% e que tu não vai conseguir reverter aquela situação, mas tu tem que agir logo. Por quê? Porque o que acontece de forma fisiológica na hanseníase? Esse cometimento, por mais que você faça a cura através da medicação, existe moléculas que são liberadas, né, pela própria Mycobacterium leprae, e essas moléculas, elas continuam degradando as células do sistema nervoso periférico, mesmo após a cura do tratamento. Então, é liberado essas partículas antigênicas, que são essas partículas que, mesmo tendo o esquema completado da medicação, essas partículas antigênicas, elas continuam degradando o sistema nervoso periférico. Então, muitas vezes o paciente pode ter chegado para você só com espessamento neural, fez o tratamento completo, mas como essas células continuam agindo, depois ele vir até alguns problemas, que aí o que a gente chama de reações, né, que são aquelas reações rancênicas tão conhecidas, tá? Eu estou trazendo aqui essa informação porque é importante a detecção logo da situação, exatamente porque quando você detecta, você ainda vai ter problemas após, porque essas partículas antigênicas podem estar trazendo ainda algumas perdas, tá certo? Mostrando para vocês também que ele é um bacilo alcoácido resistente, tanto é que o teste que a gente faz para verificar em relação ao acometimento é o exame, né, BAR. Fala também que ele foi descoberto quando? Foi descoberto em 1873 por Gerard Henrique Hassen, que é o nome da pessoa que descobriu esse bacilo. Ele é intracelular obrigatório e ele permanece viável cerca de 36 horas no ambiente. Aqui eu trago para vocês os grandes acometimentos que nós podemos observar como fator principal de acometimento da hanseníase, que são exatamente os nervos periféricos. Aqui a gente consegue ver bem direitinho o espessamento do nervo, certo? E acometimento de pele, né? Então, principalmente dessa parte periférica. Então, a gente tem um acometimento de pele que a gente consegue até observar aqui nos dedos inchados, né? Porque acaba a pele e o nervo que também liga, né, o membro. Então, tem um tropismo melhor para os membros inferiores, para os membros superiores, por essa região da face, orelha, né, que a gente até considera assim, como se fosse assim a parte dos nervos mais gelados, que a literatura até traz. Então, é como se ele tivesse esse tropismo por esses nervos periféricos. Então, vocês vão ver que a maior parte dos acometimentos, quando vocês forem fazer o exame físico, é exatamente olhos, nariz, orelhas, mãos e pés, porque ele tem esse tropismo pelo sistema nervoso periférico, pelas extremidades, principalmente. Então, o agente etiológico do Mycobacterium leprae, o grande problema dele é a incubação,
de 2 a 7 anos, ou seja, incubação, ele está ali dentro do organismo até 2, 7 anos para começar a estar trazendo os primeiros sintomas da doença. Então, você pode ter um contato com uma pessoa há 5 anos atrás, que ela tinha a patologia, mas ela não demonstrava no organismo dela algum sinal e sintoma que pudesse ter sido diagnosticada, mas ela podia estar com a quantidade de bacilos grande no organismo e estar transmitindo a doença. Tanto é que vocês vão ver que do papel dos enfermeiros em relação à hanseníase é fazer essa busca ativa das pessoas que tinham intimidade, das pessoas que conviviam de forma íntima com aquele paciente que foi detectado, que é exatamente isso durante os últimos 5 anos. E uma das coisas que a gente pergunta, exatamente para poder verificar se ele não teve possibilidade de estar transmitindo. E aqui a gente fala que ela tem uma alta infectividade e uma baixa patogenicidade. Então, baixa patogenicidade quer dizer que tu pode ter pego a bactéria, mas tu nem tá mostrando que tem a doença, né? Por quê? Porque ela é difícil de causar a doença, tanto é que ela tem esse período de 2 a 7 anos de incubação. Muitas pessoas, como nós, profissionais da saúde, que estamos ali atendendo na porta de entrada na unidade primária de saúde, muitas vezes nós que detectamos se aquele usuário tem ou não hanseníase. E quando ele chega pra gente, eu não sei se ele tem ou não. Eu vou fazer todos os exames dele, eu posso ter suspeita, mas aí eu vou fazer todo o meu exame dermatológico, neurológico, além de exames, né, laboratoriais para fazer essa identificação. E aí muitas vezes ele tá com hanseníase e tu pegou. Ela foi transmitida para ti, mas tu pode não ter nenhuma doença, por quê? Porque ela tem uma baixa patogenicidade. No entanto, ela tem uma grande infectividade. Ela está infectando várias pessoas, só que essas pessoas elas não apresentam a doença. Tanto é que a literatura traz que estima-se que 90% da população tem uma defesa natural ao Mycobacterium leprae, que, ou seja, ele entrou em contato devido à alta infectividade dele, mas não chegou a trazer, a ocasionar a doença, certo? Então, a fonte de infecção exclusiva é o homem, e importante que ela é de notificação compulsória e investigação obrigatória. Então, se você detectou um caso de hanseníase, você tem que fazer essa notificação. Modo de transmissão, isso aqui é um encarte, né, que é muito conhecido nas propagandas das unidades básicas, que eu trago para vocês, mostrando exatamente que a infecção é através da via respiratória e convívio prolongado, para que você possa ter essa transmissão mais próxima. Então, é transmitido pelas vias aéreas superiores, pela mucosa nasal, pela orofaringe, então, pelo falar, né, nessa situação do respirar, pelo contato da saliva, sim, porque é transmitido, né, nessa mucosa, só que pelo contato íntimo prolongado da pessoa com o doente. Então, eu estou conversando ali, eu não vivo ali naquele mesmo local com ele, eu não tenho esse contato íntimo, a probabilidade de eu me contaminar é mais difícil, tá certo? E como proteção, nós temos até hoje a vacina BCG, a utilizada quando se nasce, né? E aí a BCG, ela traz essa proteção contra a hanseníase. Modo de transmissão, nós sabemos que em ambientes mais fechados, aglomerados, com pouca ventilação, socioeconômicos desfavoráveis, são condições que nós chamamos de condições mais fáceis para haver essa transmissão. Então, realmente, ainda é uma transmissão que acontece via classes mais desfavoráveis. Então, muitas vezes é por isso que não existe tantos estudos ao ponto de já ter erradicado essa situação, porque talvez não sejam os que mais precisam, que são detectores desse poder, dessa tecnologia, né? E trago também agora para vocês algumas situações de aspectos clínicos, mostrando as fases,
como elas podem se apresentar em relação a chegar para você uma mancha e você saber identificar. Então aqui é mostrando algumas formas que ela pode estar sendo apresentada. Então nós temos ela através de mácula, que mácula é exatamente a mancha, e aqui eu tenho uma mancha hipocrômica, acastanhada ou avermelhada. Então aqui nós conseguimos notar, quando eu fui fazendo, né, essa circunferência, que havia uma diferença na pele. Então essa diferença é a mancha. Também tem ela em forma de pápulas. A tendência é que isso vá se agravando. Ela vem para manchas, depois vem para pápulas, infiltração, tubérculo e nódulos. Isso aqui é mostrando de forma gradativamente uma situação de acometimento maior. E cada tipo que vocês vão ver que vai ter a classificação da hanseníase, né, dos tipos de hanseníase, cada tipo ele vai mostrar esses padrões de sinais e sintomas dermatológicos. Então vocês vão ver que na hanseníase mais simples, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada uma, geralmente eu tenho só manchas e pápulas. Já na hanseníase com classificação mais complicada, eu já tenho infiltração, tubérculo e nódulos. Então é importante, e isso assim, quem dá aula de concurso diz assim, isso despenca nas provas de concurso. Realmente isso despenca nas provas de concurso. E falando sobre hanseníase, vocês vão ver que teve uma atualização agora de setembro de 2020. Lá no finalzinho da nossa aula vocês vão ver essa atualização. E a gente pensa assim, vixe, hanseníase, tanto tempo eu escuto falar. Talvez vocês já tenham tido essa aula e vocês vão ver uma diferença aqui sobre isso. Então, de agora, que começou a valer agora, setembro de 2020. Então, talvez, se alguém estiver aqui se preparando para fazer algum concurso, talvez caia alguma coisa sobre hanseníase, já que teve atualização. Então, é importante vocês lembrarem que existe essa diferença e essa gradação. Manchas, que a gente chama de mácula, pápulas, infiltração, tubérculo e nódulo. Então, eu mostrei aqui em relação à pele com manchas. Vou mostrar aqui uma da pápula. E qual é a diferença? Exatamente essa lesão, ela tem uma elevação mais em relação à mancha dela, em relação à mácula dela. Então, ela é uma mancha, só que é uma mancha com uma lesão mais sólida. Então, se você apalpar, você vai sentir aqui esse redor com elevação na pele. A pele não fica rentezinha como é na mancha, tá certo? A infiltração já tem uma alteração da espessura da pele. Essas fotos foram tiradas do livro, tá certo? Do próprio manual de hanseníase, que eu também vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam ter acesso. Quando se pega na pele desse paciente, aqui não está numa visão tão grande, vocês vão ver que ela está toda áspera, com a espessura mais grossa da pele. E também a outra forma é o tubérculo. O tubérculo já, nessa pele aqui, já fica como se fossem os caroços. Tubérculo é o caroço mais externo. E temos o nódulo, que aí o nódulo nós podemos olhar aqui, que existe diferença nesse pavilhão auricular. Vocês conseguem observar que existe essa pequena diferença. Essa pequena diferença, se você palpar aqui na orelha, você vai sentir caroços, que isso aí são os nódulos. Importante lembrar que uma das análises dermatológicas que nós fazemos quando vamos ver a pele, pegar, fazer os exames, é essa queda dos pelos, essa pele seca, certo? A ausência de sudorese no local, porque o sistema nervoso periférico ele é atingido e acaba não havendo essa questão de sudorese. Se não há essa sudorese, porque não chegam os estímulos, não há também os pelos, eles vêm a cair. E mostrando exatamente as áreas de tropismo, que são as faces, orelhas, braços, pernas, mãos, pés, nádegas e costas, que são as regiões que têm um maior acometimento com as lesões hansênicas. Em relação aos aspectos clínicos, existem sinais e sintomas além das manchas,
que são também as que nós conhecemos como neurites. Neurite, neu de neurônio, ite de inflamação, então a inflamação dos neurônios. Aqui eu trago alguns neurônios, mas é importante que vocês possam estar realmente parando esse vídeo, estudando, tentando verificar onde é, lembrando da anatomia para que vocês possam ter uma precisão melhor. Então nós temos aqui alguns nervos que são bastante comprometidos. Então eu tenho aqui o trigêmeo. O trigêmeo é esse nervo que ele vem e faz essa irrigação aqui do olho, do nariz, da boca, certo? Eu tenho o nervo facial, eu tenho o nervo ulnar, eu tenho o nervo mediano, eu tenho o nervo radial e mostrando aqui os locais, né? E tenho também o nervo fibular e tibial. Fibular e tibial. Turma, eu queria que vocês olhassem mesmo, cada um palpasse. Aqui na aula não é possível pegar e mostrar como a gente faz em sala de aula, mas independente disso, o que foi que eu fiz? Eu assisti já, separei alguns vídeos que eles mostram o exame realizado nos pacientes, como faz, né, em cada nervo desse essa detecção. Então eu vou colocar como anexo para que vocês possam estar verificando que esses vídeos são exatamente de exames físicos realizados em pacientes, para que vocês possam detectar realmente como isso é realizado na prática e possam ter uma visão melhor, tá certo? Então, além das neurites, dessas inflamações nesses nervos, que muitas vezes o paciente ele vem sentindo dor, um formigamento, algo diferente acontece com ele. Cai alguma coisa ali na mancha dele, se ele também tem mancha, e ele não percebe, né, não observa queimadura, são sinais e sintomas que nós temos que ficar alertos. Então, dor, espessamento. Você pega no nervo, ele normal, e pega nele um espessamento, você nota ele mais grosso, você nota ele mais duro. Então isso com a prática vocês vão conseguir ver essa diferença, tá certo? Perda da sensibilidade, que é exatamente quando às vezes ele se queima e não percebe que se queimou. E aí essa perda de sensibilidade acontece principalmente nas mãos e nos pés, que é onde a gente tem um maior contato, e nos olhos, onde ele mostra que tem um ressecamento, ele observa que está com a sensibilidade alterada ao ponto de incomodar. E aí essa sensibilidade nós trazemos com algumas nomenclaturas. Hiperestesia, então hiper de mais, então ele sente uma sensação de sensibilidade, né, maior. E aí essa sensação maior, às vezes é aquele formigamento, aquela queimação que ele sente no nervo, porque está tendo uma neurite, um processo, né, inflamatório. Tem pacientes que sentem anestesia, de negação, de ausência, então ele não sente, ele não tem a sensibilidade. E tem pacientes que têm a poestesia, hipoestesia, hipo de pouco, então ele tem a sensibilidade diminuída, certo? E em relação à força muscular e todas essas situações de sinais e sintomas, elas são detectadas no exame físico do paciente. Em relação a essa questão de perda e força muscular, vocês vão notar muito nos membros, tanto é que no exame físico nós fazemos testes de força, pedimos para ele poder empurrar o braço, ou então abrir o dedo e você fica segurando contra, que é exatamente para eu testar aquela força daquele paciente, no caso nos membros, e eu faço isso nas mãos e nos pés, e nas pálpebras. Um dos exames que a gente faz aqui nas pálpebras é pedir para ele fechar os olhos, ver se ele consegue realmente ter aquela força dos olhos. Vocês vão ver que tem paciente que você pede para fechar os olhos e fica como se aquele olho estivesse um pouquinho aberto. Ele não consegue encostar a pálpebra e fechar o olho completo. E aí fica com aquela que a gente chama de fenda. E tudo isso é um detalhe, mas é um detalhe que tem que ser verificado, anotado, tanto é que existe uma ficha que vocês vão ter que acompanhar desse paciente. Em relação aos aspectos clínicos, ainda existem sintomas como edema, febre,
artralgia, dor nas articulações, entupimento, ferida e ressecamento do nariz, ele sente aquele nariz mais ressecado, porque tem o tropismo, né, pelo nariz, e aí muitas vezes acontece aqui no septo, perfuração de septo, então tem no exame físico como avaliar, mal-estar geral, ressecamento dos olhos, e aí você às vezes observa um olho vermelho, um olho que não tem estímulo, que vocês vão ver que um dos testes que a gente faz é pegar um pouquinho, um fio dental e vir fazer o teste aqui para saber se ele tem aquele estímulo de piscar, de fugir daquela situação, né, como um caso de proteção. E aí eu estou falando de hanseníase, estou falando de hanseníase, e o que é um caso de hanseníase? Então isso é bem literatura, isso é do jeito que está no manual. Um caso de hanseníase, ele é detectado quando o quê? Quando a pessoa apresenta um ou mais de uma das seguintes características e vai requerer a quimioterapia. Então, se eu tiver apenas uma dessas características, eu já posso diagnosticar aquele meu paciente como um caso de hanseníase. Eu não preciso esperar ele ter mais de uma, ok? Então, se eu tenho lesões ou área da pele com diminuição ou perda da sensibilidade, então no exame dermatológico que vai ser realizado e já verifiquei que, de acordo com os passo a passo que eu vou ensinar posteriormente, que ele já tem essa lesão de perda de sensibilidade ou diminuição, eu já sei que ele é um caso de hanseníase, naquela mancha. Ou se eu tenho um acometimento de nervo com espessamento neural, eu tô aqui no nervo, tô encostando aqui no nervo e noto que aquele nervo tá mais espesso, tem uns que a gente até vê aqui na pele quando ele tá mais grosso, também já é um caso. E se ele deu a baciloscopia positiva do esfregaço dérmico, que aí mostra, essa baciloscopia mostra o quê? Mostra exatamente o agente, o Mycobacterium leprae, que é retirado e pode estar verificando se ele tem ou não esse bacilo. Geralmente se tira aqui no lóbulo da orelha, nos cotovelos, eu vou mostrar para vocês detalhadamente como é que se realiza, tá certo? Então, se eu tenho um ou mais desses casos, são situações que eu posso estar diagnosticando. Em relação a outra classificação que nós temos sobre hanseníase, é em relação ao número de lesões. Essa situação é bem antiga, não modificou, então eu considero um paciente como paucibacilar, pauci de pouco, bacilar se ele tem poucos bacilos, quando ele tem até 5 lesões na pele. E ele é considerado multibacilar se ele tem mais de 5 lesões de pele. No entanto, há uma situação que não podemos deixar de relatar e que muitas vezes é esquecido, é que se eu tenho uma baciloscopia, né, que eu fiz o exame, tirei ali da linfa, coloquei no laboratório e foi detectado que a baciloscopia desse paciente de pele foi positiva, quer dizer que ele tem detectando ali o micobactério, eu já classifico ele como multibacilar, independente do número de lesões. Então, o que é que quer dizer isso? Eu estou ali com um paciente, estou fazendo o exame dermatológico dele, vi 2 manchas na pele. 2 manchas, analisei o corpo dele todo de forma cefalopodal, tenho que avaliar todo o meu paciente, fiz o exame dermatológico nele e só verifiquei 2 manchas. Então, verifiquei 2 manchas, ele é paucibacilar. Ele é paucibacilar só ali naquele meu momento, porque com o protocolo eu vou ter que coletar a linfa dele. Aí fiz aqui a linfa aqui no lóbulo da orelha e foi para o laboratório. Chegou do laboratório, foi detectado baciloscopia positiva, quer dizer que ele tem um bacilo. Já esse paciente já não vai ser classificado mais como paucibacilar, ele vai ter que ser classificado como multibacilar. Então ele só tem 2 lesões, mas ele deu baciloscopia positiva. Então, se ele é multibacilar, ele vai fazer o tratamento de acordo com o paciente multibacilar, tendo apenas 2 manchas, ok? Entenderam essa diferença? Em relação à classificação ainda de hanseníase, existe uma classificação, que é a classificação que nós chamamos de Madrid, que é bastante conhecida, é cobrada, que exatamente classifica ele como paucibacilar,
de quais são as formas clínicas de um paciente com paucibacilar. Geralmente ele tem uma hanseníase que nós chamamos indeterminada ou uma hanseníase tuberculoide, que nós consideramos uma situação mais branda, que as baciloscopias geralmente são negativas, ou seja, não tem aquela presença do bacilo. Quanto mais bacilo tiver na hora que for fazer a baciloscopia, o exame da lâmina, mais forte é aquela hanseníase, porque mais bacilo ele tem, então é proporcional a isso, certo? Já o multibacilar, ele tem mais manchas, provavelmente é porque ele tem baciloscopia positiva, detectando que ele tem ali presença de bacilos. E quais são as formas clínicas que nós consideramos, que nós chamamos? Nós chamamos ela de hanseníase dimorfa e de hanseníase bichoviana. Então, essa bichoviana vocês já devem ter escutado, né? E é aquela que chama mais atenção, que há uma desconfiguração mesmo da face do paciente e que você nota mesmo aquelas faces rancêmicas, né? Rancêmicas. Então é importante também, gente, lembrar dessa classificação. Então ele é classificado em paucibacilar e multibacilar e tem essas 4 formas clínicas: indeterminada, tuberculose, dimorfa e bichoviana. Vocês lembram quando eu falei que existe em relação às classificações dermatológicas da mancha? Que aí eu tenho a mácula, eu tenho a pápula, eu tenho os tubérculos, né? E eu fui falando isso de forma crescente. Essa forma crescente, ela vai interferir também aqui. Eu tenho ela indeterminada, que geralmente eu tenho aquelas manchas, né? Que eu tenho as que chamam mácula, a pápula, então a indeterminada e a tuberculose, geralmente a minha manifestação é essa. E eu tenho as mais graves, que são a dimorfa e a bichoviana, que geralmente vocês vão ver infiltrações, que vocês vão ver nódulos, que vão ver situações mais graves, certo? Então tem essa questão de proporcionalidade crescente em relação a essa classificação, para que não fique decorado, que vocês entendam qual é o crescimento, como é que acontece em relação às manchas, e entendam em relação às formas clínicas, e que isso vai ser crescente da forma indeterminada, que você mal consegue determinar, então ela é mais simples, de uma forma bichoviana, que é uma forma mais agressiva. Eu trago aqui também, gente, para mostrar para vocês exatamente que, infelizmente, acontece muito mais casos, né? Multibacilar, isso aí foi uma classificação agora de 2019 dos casos novos. Está acontecendo caso novo, a maioria dele vai ser multibacilar e a minoria paucibacilar. Ser paucibacilar é melhor, é mais simples, é menos tratamento, mas o que a gente está detectando aqui, os novos casos, a maioria, 78,2%, de acordo com o manual de hanseníase, ou de acordo aqui com o boletim epidemiológico de 2020, está mostrando que os maiores casos é multibacilar. Então decorem isso, decorem mesmo. Por quê? Porque vocês vão ver que teve uma mudança no tratamento. Lembra aquela mudança que eu disse que teve agora, de setembro de 2020? Foi exatamente por causa desse estudo. Então, para vocês verem como é importante um bom estudo epidemiológico. Com um bom estudo epidemiológico, ele vai traçar diretrizes, tratamentos, acompanhamentos mais adequados. Afinal de contas, ele é científico. E nós, como enfermeiros, temos que estar ali sempre estudando de forma científica, com comprovações, para que nós possamos mostrar realmente o conhecimento de acordo com a ciência, né? O nosso conhecimento, nosso processo de enfermagem através da ciência comprovada. E aqui eu vou falar um pouquinho desses tipos de hanseníase. Eu estou falando aqui da indeterminada, mas eu vou dar um tempinho. Vocês lembram quantas são as formas clínicas? E aí, todos lembraram? São quantas? 4, exatamente. Dessas 4, quais são os nomes? Vocês lembram? Indeterminada. E aí, vou ter um tempo para pensar. Voltando. Lembraram desse quadro?
indeterminada, tuberculose, dimórfica e bichoviana. Estou trazendo isso como lembrança porque vocês têm que estar sempre tentando lembrar isso de forma melhor para que não fique de forma decorada, tá certo, gente? Então, prestem lá atenção e tentem lembrar. Em relação à hanseníase indeterminada, a literatura traz que ela é mais comum em crianças, tá ok? E o que é que acontece? Acontece na forma mais simples, que nós chamamos de mácula, né? Geralmente acontece uma única lesão, e aqui a gente observa uma única lesãozinha mais clara. Essa outra também tem aqui, mais difícil de verificar pelo tom da pele, essa aqui observa melhor. Então, geralmente ela vem com uma única mancha, uma única mácula. Se a mancha, ela não é elevada, ela é lisinha, você não sente essas bordas bem delimitadas. Então, a gente fala de bordas mal delimitadas, certo? E existe essa perda de sensibilidade na região da mancha, que a gente chama de hipoestesia ou anestesia, conforme for. Se ela sente total, ou se ela não sente total, ou se ela não sente um pouco. Pode ter a sensação térmica dolorosa, né? Perdida, modificada, tá? Inclusive nos testes vocês vão observar que uma das primeiras manifestações de perda que tem é em relação à térmica, de quente e de frio. Tanto é que nos exames nós fazemos isso. O paciente, a primeira coisa que ele perde do estímulo neural, nervoso, periférico, é a sensação térmica do quente e do frio. É por isso que ele é realizado com um padrão também. Já a hanseníase tuberculoide, né, que é aquela segunda classificação, geralmente paciente paucibacilar, ela acontece quando? Quando tem uma evolução da hanseníase indeterminada. Ela não vai ser indeterminada, ela vai ser um pouquinho mais, que aí é o que eu chamo de tuberculoide, né, que eles não têm essa boa imunidade contra o bacilo, então ela vai mais, o organismo não conseguiu se defender, então o bacilo atinge mais. Já na indeterminada, a gente falou das manchas rente à pele. Se eu estou na tuberculose um pouco maior, um pouco mais grave, o que é que poderia ser? No caso aqui, eu tenho placas, que são mais manchas, e ela é elevada, que você consegue observar uma diferença, que tem uma pequena elevação. Se em foto, por causa da claridade, você consegue observar, imagine quando você estiver avaliando o seu paciente. E aí, quando eu estou falando aqui de placas, eu estou falando dessas bordas mais delimitadas, que a gente consegue observar essas bordas mais delimitadas, tá certo? E nessa região próxima pode haver algum nervo espessado. No entanto, a forma tuberculoide, se eu fizer a baciloscopia, pode ainda dar a baciloscopia negativa, que não tem tantos bacilos presentes na linfa. E aí eu vou complicando, já falei de duas, indeterminada, tuberculose e a próxima, a dimorfa. Então a dimorfa é quando eu tenho um acometimento maior e há uma evolução dessa hanseníase indeterminada, com o usuário não tendo uma resistência superior à hanseníase bichoviana. O que quer dizer isso? Ele não chegou a pegar a hanseníase bichoviana porque ele teve uma resistência, mas ele chegou na dimorfa, que é ali a terceira fase de evolução, certo? E aí qual é a diferença? Ela já aparece essas placas grandes, com bordas irregulares, várias, vocês estão vendo que aqui tem uma, aqui tem outra, então nós temos várias placas com bordas, né, irregulares. E aí eu já tenho acometimento dos troncos nervosos. Uma situação que também a gente pode verificar, que essas lesões a gente chama lesões queijo suíço. O centro dela é um pouquinho mais claro. Vocês notam que aqui a borda é mais vermelhinha e que essa região aqui do centro tá mais clarinha. Então também é uma característica da dimorfa, certo? E lesões foveolares, né, que são essas lesões que são várias, né, que vem aparecendo no membro, no local que foi atingido. Aí eu já tenho uma gravidade maior, eu já tenho infiltrações, eu já tenho placas, eu já tenho nódulos.
E a última forma, a vichoviana, que é exatamente aquela que eu disse que dá aquela característica mesmo de face, né, rancênica, que eu tenho aqueles lóbulos com bastante nódulos, com bastantes infiltrações, com acometimento maior, eu tenho aquele aspecto assim de casca de laranja devido à infiltração. Então é uma situação que nós consideramos mais graves. E aí vocês vão ver que tem paciente que tem perda de sobrancelha, né, que tem aquela face leonina, que é a face rancênica que a gente chama, que é bastante deformada. Às vezes tem mãos e pés em garras, né, dependendo do nervo que foi atingido. Então é a forma mais grave, a vichoviana. Trago aqui uma lembrança para vocês em relação o resultado positivo da baciloscopia vai classificar o caso como multibacilar, que foi aquilo que a gente falou no começo. Porém, o resultado negativo não exclui o diagnóstico clínico da hanseníase e nem classifica o doente obrigatoriamente como falcibacilar. Então, é aquela lembrança. Eu fiz a baciloscopia, ela deu positiva? Ótimo, eu posso ter uma mancha, ela é classificada de multibacilar. Mas eu fiz a baciloscopia, o resultado deu negativo, não exclui que ele não tem hanseníase, né? Por quê? Porque ele pode ter manchas no exame, eu posso verificar espessamento de nervos e conseguir diagnosticar esse meu paciente com hanseníase por outras vias, pela via clínica, não pela via laboratorial. E conforme a via clínica, eu vou classificar ele como falcibacilar ou multibacilar, dependendo da quantidade de lesões, que são quantas? 5, né? Para cima ou para baixo, eu classifico ele como falcibacilar ou multibacilar. Então, é importante ter esse raciocínio em relação à doença para que você não classifique seu paciente errado. E se você classificar seu paciente errado, você vai fazer um tratamento inadequado. Porque existe o tratamento de 6 meses e existe o tratamento de 1 ano. Então, se tu classifica ele errado e ele poderia ser multibacilar e você está classificando ele como falcibacilar e vai realizar o tratamento só de 6 meses, esse paciente não vai se curar, a bactéria ainda vai estar, né, os bacilos lá presentes, e ele pode trazer outros acometimentos